O silêncio do quarto de hospital era interrompido apenas pelo ritmo monótono e eletrônico do monitor cardíaco que vigiava cada batida hesitante de Helena Cavalcanti, sentado em uma poltrona de couro desgastada pelo tempo e pelo uso constante. O juiz aposentado Augusto observava sua única filha com um olhar que misturava uma dor profunda e uma determinação gélida que poucos seriam capazes de enfrentar sem tremer. A luz pálida do entardecer em São Paulo filtrava-se pelas persianas entreabertas, desenhando linhas de sombra que pareciam aprisionar o corpo frágil daquela mulher que outrora fora cheia de vida e energia contagiante. A mente de Augusto trabalhava com a precisão de um relógio suíço, analisando cada detalhe do suposto acidente que deixara sua filha naquele estado de consciência suspensa há quase 3 meses. Como um homem que dedicou décadas da sua existência a interpretar leis e buscar a verdade nos recônditos mais sombrios da alma humana. Ele sentia que algo estava terrivelmente errado naquela narrativa oficial apresentada pelas autoridades locais. O asfalto seco, a ausência de marcas de frenagem e o depoimento vago de Ricardo começavam a formar um quebra-cabeça cujas peças pareciam ser forçadas a se encaixar em uma mentira muito conveniente e perigosa. A porta do quarto abriu-se com um rangido suave e quase imperceptível, revelando a figura de Ricardo, o marido de Helena, que entrou com uma expressão estudada de cansaço e melancolia. Ele caminhou até o pé da cama com passos lentos, mas os olhos de Augusto, treinados para identificar o menor sinal de dissimulação em réus e testemunhas, notaram a falta de brilho genuíno naquela máscara de sofrimento. Ricardo falava em voz baixa sobre os negócios da família e a necessidade de tomar decisões administrativas urgentes. Mas seu tom carregava uma urgência financeira que soava como um verdadeiro insulto. Enquanto Ricardo continuava seu monólogo ensaiado, o pensamento de Augusto voou para as informações que seus antigos contatos no tribunal haviam sussurrado sobre uma mulher chamada Beatriz, vista frequentemente com seu genro. Essa presença feminina constante nos bastidores da vida de Ricardo não era apenas um adultério comum, mas uma ameaça direta à integridade física e moral da linhagem dos Cavalcanti, que Augusto jurara proteger acima de tudo. O juiz sabia que a paciência era sua maior aliada naquele momento crucial, pois um predador experiente nunca ataca antes de ter certeza absoluta de que sua presa não tem saída. Augusto levantou-se lentamente, sentindo o peso dos seus 65 anos, mas mantendo a postura ereta que sempre impôs respeito nos tribunais mais disputados do país. Ele fixou seus olhos de águia em Ricardo, que desviou o olhar quase instantaneamente, fingindo ajustar o lençol que cobria os braços pálidos e inertes da esposa desacordada. O velho magistrado percebeu o suor frio que brotava na testa do genro, um sinal biológico claro de que a culpa estava corroendo as entranhas daquele homem ambicioso que acreditava estar acima de qualquer suspeita ou julgamento moral. Ricardo começou a explicar que as contas da empresa precisavam de uma assinatura de Helena ou de um representante legal para evitar uma crise de liquidez que poderia arruinar o patrimônio da família. Ele mencionou a necessidade de vender algumas propriedades históricas, alegando que o custo do tratamento médico de última geração estava drenando as reservas financeiras de forma alarmante e insustentável. Augusto escutava cada palavra com uma indiferença calculada, guardando as inconsistências em sua memória privilegiada para usá-las como armas letais, quando o momento da execução final chegasse de forma implacável e definitiva. O cheiro de antisséptico e a atmosfera pesada do hospital pareciam sufocar as lembranças felizes que Augusto guardava de Helena correndo pelo jardim da casa de campo durante os verões da infância. Ele lembrou-se da promessa que fizera à sua falecida esposa de que cuidaria da filha com a própria vida. E aquela promessa agora se transformava em um combustível ardente para sua alma cansada. Cada bip do monitor cardíaco era um lembrete de que o tempo estava se esgotando e que ele precisava agir com a máxima cautela estratégica para não alertar os inimigos ocultos. Naquela mesma noite, Augusto saiu do hospital e caminhou pelo estacionamento sombrio,
Sentindo o vento frio da capital paulista, açoitar seu rosto marcado pelas batalhas jurídicas de uma vida inteira dedicada à justiça, ele avistou, de longa, um carro luxuoso estacionado em uma vaga reservada, onde uma silhueta feminina aguardava impaciente enquanto fumava um cigarro cujo brilho vermelho cortava a escuridão da noite. Era Beatriz, a mulher que o relatório do detetive descrevera como uma oportunista implacável, cujas garras já estavam profundamente cravadas na fortuna e na alma corrompida do desonesto e fraco Ricardo. A arrogância de Beatriz era visível até mesmo na forma como ela jogava a cinza do cigarro no chão do hospital, demonstrando um desprezo absoluto pelas normas e pelo sofrimento alheio. Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma fúria controlada que apenas os homens que já viram o pior da humanidade conseguem canalizar com eficácia. Ele anotou mentalmente a placa do veículo e a marca das roupas caras que ela usava, símbolos da riqueza que ela pretendia roubar através do sangue e da dor de sua amada filha Helena. O juiz voltou para sua casa, uma biblioteca vasta, cercada por prateleiras de madeira nobre, repletas de códigos penais e tratados filosóficos, que agora pareciam insuficientes para lidar com tamanha traição familiar. Ele abriu um compartimento secreto atrás de uma moldura antiga e retirou uma pasta contendo documentos que Ricardo acreditava terem sido destruídos no incêndio criminoso que atingira o escritório central da empresa. Aqueles papéis eram a prova de uma rede de corrupção e desvio de verbas que ligava o genro a figuras obscuras da política e do submundo empresarial de todo o Estado. Enquanto revisava os balanços financeiros manipulados, Augusto percebeu que a motivação para o acidente de Helena era muito mais profunda do que uma simples sucessão patrimonial apressada por dívidas de jogo. Helena havia descoberto as irregularidades e estava prestes a denunciar o marido, o que tornava sua morte, ou seu estado vegetativo, uma necessidade operacional para a sobrevivência do esquema criminoso. O coração do velho pai apertou-se ao compreender que a bondade de sua filha fora usada como uma arma contra ela mesma por aquele que deveria ser seu maior e melhor protetor. A estratégia de Augusto para os próximos dias seria a de um ator consagrado em uma peça de tragédia grega, fingindo uma senilidade incipiente e uma tristeza que o tornaria inofensivo. Ele precisava que Ricardo e Beatriz se sentissem seguros o suficiente para cometerem o erro fatal de subestimar a inteligência de um homem que já condenara os criminosos mais perigosos do país. A arrogância é o ponto cego dos tiranos, e o juiz pretendia usar essa falha de caráter para construir a armadilha perfeita de onde ninguém sairia ileso ou com as mãos limpas. Na manhã seguinte, Augusto retornou ao hospital trazendo flores frescas, mantendo o semblante de um avô devastado que perdera a noção da realidade prática e dos negócios mundanos que cercavam a vida. Ele encontrou Beatriz no corredor, que o cumprimentou, com um sorriso falso e carregado de uma condescendência venenosa que faria qualquer pessoa comum explodir em indignação imediata. Ela fingiu ser uma amiga preocupada da família, oferecendo ajuda para organizar os papéis da transferência de tutela, alegando que Ricardo estava sobrecarregado com tantas responsabilidades pesadas sobre seus ombros. O juiz aceitou a mão estendida de Beatriz com uma submissão fingida, notando o anel de diamantes que brilhava em seu dedo, uma joia que pertencerá à coleção pessoal de Helena. Aquela visão foi como um punhal cravado em sua honra, mas ele manteve a voz trêmula e os olhos baixos, agradecendo pela suposta bondade daquela serpente vestida de seda. Por dentro, Augusto estava mapeando cada movimento dela, cada inflexão de voz e cada olhar cúmplice que ela trocava com os enfermeiros subornados que circulavam pela ala de terapia intensiva. A rede de traição era mais vasta do que ele imaginara, envolvendo profissionais de saúde que deveriam zelar pela vida, mas que agora vendiam seus serviços para facilitar o óbito de pacientes. Augusto percebeu que a segurança de Helena dependia de sua presença constante, mas ele também precisava de provas irrefutáveis que pudessem ser apresentadas em um tribunal sem qualquer chance de anulação.
Ele decidiu instalar dispositivos de monitoramento invisíveis, utilizando a tecnologia que seus antigos colaboradores da inteligência policial haviam lhe fornecido como um favor pessoal por anos de cooperação mútua. Cada hora passada naquele quarto era uma tortura psicológica. Vendo sua filha respirar com a ajuda de máquinas, enquanto o mundo lá fora continuava a girar indiferente ao seu sofrimento silencioso. Augusto falava baixinho no ouvido de Helena, contando histórias de sua infância e prometendo que a justiça seria feita. Não a justiça dos homens corruptíveis, mas a justiça implacável de um pai. Ele sentia pequenas reações nervosas nos dedos dela, sinais de que a alma de Helena ainda lutava para retornar à superfície daquela escuridão profunda imposta pela maldade humana mais vil. Ricardo apareceu novamente no final da tarde, desta vez acompanhado por um advogado de reputação duvidosa, que trazia documentos prontos para serem assinados sob o pretexto de garantir o tratamento médico. Augusto leu as entrelinhas de cada parágrafo, identificando cláusulas de renúncia de direitos e transferências de controle acionário que despojariam Helena de qualquer poder sobre o império que ela ajudara a construir. Ele assinou os papéis com uma caligrafia propositalmente instável, fingindo que sua mão tremia devido à idade avançada e ao choque emocional que supostamente o estava consumindo por completo. O brilho de triunfo nos olhos de Ricardo foi quase obsceno. Uma celebração prematura de uma vitória que ele acreditava estar garantida pelo desespero e pela fraqueza de um velho aposentado. Mal sabia ele que aquelas assinaturas eram apenas iscas em um oceano repleto de tubarões, e que Augusto já havia notificado seus advogados de confiança sobre a coação. O jogo de xadrez estava apenas começando, e as peças brancas do juiz estavam posicionadas para proteger o rei, enquanto as peças pretas do adversário avançavam de forma imprudente e sem estratégia. À medida que a noite caía novamente sobre a cidade de pedra, Augusto observava as luzes dos arranha-céus, pensando na fragilidade do poder e na efemeridade da riqueza conquistada através do crime. Ele sabia que o confronto final não ocorreria em um campo de batalha físico, mas nos tribunais e nas salas de diretoria, onde a reputação vale mais do que o ouro. A imagem de Beatriz entrando no quarto de Helena com uma tesoura cirúrgica em seus sonhos premonitórios o mantinha alerta, impedindo que o cansaço vencesse sua vigilância necessária e vital. O destino de Helena estava ligado à coragem de um homem que nunca recuara diante de uma ameaça, e Augusto sentia que sua missão final na Terra era garantir que o mal recebesse sua punição. Ele não buscava apenas a prisão dos culpados, mas a destruição total de suas esperanças e a recuperação da dignidade que eles tentaram roubar de sua família com tanta crueldade. O silêncio do hospital agora parecia carregar o peso de uma tempestade iminente que limparia toda a sujeira acumulada pelos anos de negligência e ambição desenfreada daqueles que ele um dia acolhera. Augusto fechou os olhos por um breve momento, permitindo-se sentir a dor da perda temporária. Mas logo os abriu com uma clareza de propósito que iluminava a escuridão do quarto de hospital. Ele era o guardião da lei, o vingador de uma inocente e o arquiteto de uma queda que seria lembrada nos anais da história jurídica daquela cidade tão complexa. A vingança, para ele, não era um prato que se come frio, mas um veredito que se executa com a precisão absoluta de uma sentença final e irrecorrível perante a sociedade. Augusto saiu do quarto com passos pesados, fingindo uma fragilidade que não possuía. Enquanto observava pelos reflexos dos vidros a movimentação suspeita no final do corredor lateral, ele precisava dar o espaço necessário para que os criminosos agissem, pois apenas o flagrante seria capaz de sustentar a acusação que ele estava construindo meticulosamente contra Ricardo e sua cúmplice. O cheiro de éter parecia impregnar sua pele, lembrando-o constantemente de que o tempo era um luxo que sua filha Helena já não podia mais desperdiçar naquela cama fria de hospital privado. Beatriz observava de longe, escondida atrás de uma pilastra de mármore, esperando que o velho juiz desaparecesse no elevador para finalmente concluir o serviço que Ricardo não tivera coragem de fazer.
Ela ajustou o jaleco branco que roubara da lavanderia, sentindo o coração bater com uma mistura de medo e excitação pela perspectiva de herdar uma fortuna incalculável em poucos minutos. Seus lábios pintados de um vermelho intenso formavam um sorriso cruel, enquanto ela imaginava a vida de luxo que a aguardava após a morte definitiva da rival detestada que estava impedindo seus planos. A vilã entrou no quarto com a agilidade de uma serpente, fechando a porta silenciosamente atrás de si para garantir que ninguém interrompesse seu ato final de maldade pura e absoluta. Ela aproximou-se do painel de controle que mantinha o fluxo constante de oxigênio para os pulmões de Helena, sentindo um prazer doentio ao ver a vulnerabilidade da mulher que antes ocupava o topo da pirâmide social. Sem hesitar, Beatriz buscou o tubo principal, retirando da bolsa uma pequena lâmina afiada que brilhava sob a luz fluorescente do teto, pronta para cortar o fio da vida. Com um movimento rápido e certeiro, ela cortou o suprimento vital, observando o monitor começar a emitir sinais de alerta que seriam ignorados pelos enfermeiros que ela mesma havia subornado anteriormente. O que Beatriz não sabia era que um pequeno ponto negro camuflado no detector de fumaça registrava cada detalhe daquela cena macabra em alta definição para um servidor remoto seguro. Augusto assistia a tudo pelo seu telefone celular, sentado no banco do carro, sentindo uma dor insuportável ao ver sua filha ser atacada por aquela mulher desprezível e sem qualquer escrúpulo moral. As mãos do juiz tremiam não de medo, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir como um vulcão, adormecido após séculos de silêncio e paciência estratégica diante das injustiças mundanas. Ele sabia que precisava intervir antes que o dano fosse irreversível. Mas o plano exigia que a tentativa de homicídio ficasse gravada por tempo suficiente para não restar dúvidas jurídicas futuras. Cada segundo parecia uma eternidade de sofrimento. Mas ele confiava na resistência física de Helena e na equipe de emergência honesta que ele secretamente contratou para ficar de prontidão absoluta. Assim que Beatriz saiu do quarto vitoriosa, os médicos leais a Augusto entraram por uma porta lateral, restabelecendo o fluxo de ar e estabilizando os sinais vitais da paciente com rapidez. O registro do crime estava salvo e protegido, tornando-se a peça central de um quebra-cabeça que levaria Ricardo e sua amante para as profundezas de uma cela fria e esquecida. O juiz guardou o aparelho eletrônico no bolso do paletó, sentindo que o jogo finalmente havia mudado de lado, favorecendo agora aquele que conhecia os segredos mais ocultos do sistema penal. Ele retornou ao corredor principal, cruzando com Beatriz, que fingia ler um prontuário médico com uma naturalidade assustadora para qualquer ser humano dotado de uma consciência moral minimamente funcional naquele ambiente. Augusto não proferiu uma única palavra. Apenas acenou com a cabeça em um gesto de falsa cortesia, permitindo que a vilã acreditasse que seu crime fora perfeito e que a morte ocorreria. Essa falsa sensação de segurança seria o maior erro de Beatriz, pois um homem ferido em sua honra de pai é capaz de orquestrar as quedas mais espetaculares e dolorosas. Ricardo recebeu uma mensagem codificada de sua amante, confirmando que o trabalho estava feito e que agora bastava esperar o anúncio oficial do hospital para assumir o controle total dos bens. Ele estava em seu escritório luxuoso, brindando com um uísque caro enquanto olhava a vista panorâmica da cidade, sentindo-se o mestre do universo e o herdeiro legítimo do poder dos Cavalcanti. A ganância cegara seus sentidos, impedindo-o de perceber que a sombra de Augusto se projetava sobre ele como um espectro de justiça que não aceitaria subornos ou qualquer tipo de negociação escusa. Para Augusto, a justiça não era apenas uma teoria escrita em livros empoeirados, mas um compromisso sagrado que ele renovava a cada respiração forçada de sua filha, Helena, no Hospital Central. Ele começou a ligar para seus contatos na Polícia Federal, solicitando uma investigação sigilosa sobre as contas bancárias de Beatriz e as movimentações suspeitas de Ricardo no exterior durante o ano. A teia estava sendo tecida com fios de aço invisíveis, envolvendo os culpados em uma armadilha burocrática e financeira
da qual nenhum advogado renomado conseguiria libertá-los sem provas de inocência. Beatriz caminhava pelas ruas elegantes do bairro nobre, sentindo que o mundo pertencia a ela e que sua beleza era o passaporte para uma vida sem restrições ou pobreza extrema. Ela desprezava a memória de Helena, considerando-a uma mulher fraca que não soube segurar o marido ou proteger o próprio patrimônio das garras de alguém mais esperto e ambicioso. Sua arrogância impedia que ela visse os sinais óbvios de que estava sendo vigiada por homens de preto, que seguiam cada passo seu, com uma discrição absoluta e profissional, típica de agentes muito treinados. Augusto voltou ao quarto de Helena, sentando-se novamente ao lado da cama e segurando a mão gelada da filha, sentindo uma conexão espiritual que transcendia o plano físico imediato da vida. Ele sussurrou palavras de encorajamento, prometendo que a maldade daqueles que a feriram seria devolvida em dobro através dos mecanismos implacáveis da lei e da vingança pessoal do pai. O rosto da filha parecia mais sereno agora, como se ela soubesse que seu pai estava no controle da situação e que a justiça seria feita de forma poética e definitiva. O próximo passo do plano envolvia a criação de um falso testamento que Augusto vazaria propositalmente para que Ricardo e Beatriz tentassem falsificar uma versão ainda mais favorável aos seus próprios interesses. Ao cometerem esse novo crime, eles estariam apenas cavando um buraco mais profundo para si mesmos, facilitando o trabalho da promotoria pública, que já estava sendo discretamente informada por Augusto hoje. O juiz sabia que a ganância é uma doença que consome o bom senso, e ele pretendia usar esse sintoma para garantir que a queda dos seus inimigos fosse total, pública e humilhante. A noite avançava, e o hospital tornava-se um cenário de sombras e sussurros, onde cada barulho nos canos de ventilação parecia ecoar a respiração dificultosa daqueles que lutavam pela vida digna. Augusto permanecia imóvel, uma estátua de vigilância e poder, ignorando o cansaço que pesava sobre seus ombros, cansados por décadas de luta contra o crime organizado no país de origem. Ele revisava mentalmente cada parágrafo do Código Penal brasileiro, buscando as penas máximas que seriam aplicadas a Beatriz pela tentativa de homicídio qualificado e a Ricardo pela cumplicidade intelectual e material. Um enfermeiro entrou para administrar uma medicação, mas Augusto notou que o frasco estava sem rótulo e o profissional parecia excessivamente nervoso sob o olhar inquisitivo do ex-magistrado experiente naquele momento. Com um gesto firme, Augusto impediu a aplicação, exigindo ver a prescrição original assinada pelo médico-chefe do setor de neurologia, o que causou uma reação de pânico visível no pobre rapaz. O juiz sabia que os tentáculos de Ricardo alcançavam até os níveis mais baixos da hierarquia hospitalar, tentando silenciar Helena antes que ela pudesse despertar e contar a terrível verdade. Augusto conduziu o jovem enfermeiro para fora do quarto, falando em um tom baixo e ameaçador que carregava toda a autoridade de sua antiga profissão nos tribunais de justiça mais importantes. Ele ofereceu ao rapaz uma escolha simples: colaborar com a investigação e receber proteção policial, ou enfrentar décadas de prisão como cúmplice de uma tentativa de assassinato cruel e covarde. O rapaz, tremendo de medo e arrependimento, confessou que fora pago por Beatriz para administrar uma dose letal de sedativos, revelando assim mais um elo importante na corrente de crimes da vilã. Com a confissão gravada secretamente em seu relógio de pulso tecnológico, Augusto sentiu que tinha provas suficientes para esmagar seus adversários como se fossem insetos insignificantes sob sua bota pesada e suja. Ele ligou para o diretor do hospital, um antigo amigo de faculdade, exigindo uma troca imediata de toda a equipe que cuidava de Helena para garantir sua segurança total. A partir daquele momento, o quarto de Helena tornou-se uma fortaleza inexpugnável, protegida por seguranças particulares de elite que respondiam apenas ao comando direto e soberano do juiz aposentado e determinado. Enquanto isso, Ricardo começava a sentir uma inquietação inexplicável, pois Beatriz não atendia suas chamadas, e os rumores sobre mudanças na segurança do hospital começavam a circular nos círculos sociais mais íntimos.
Ele caminhava de um lado para o outro em sua sala, bebendo mais do que o habitual para tentar acalmar os nervos que pareciam estar à flor da pele sensível. A sensação de que o velho Augusto não era tão inofensivo quanto aparentava começou a infiltrar-se em sua mente ambiciosa, gerando uma paranoia que o levaria a cometer erros fatais. Beatriz, no entanto, mantinha sua confiança inabalável, acreditando que sua beleza e manipulação seriam suficientes para dobrar qualquer homem que se atravessasse em seu caminho rumo ao poder absoluto da família. Ela planejava uma viagem para a Europa assim que o funeral de Helena terminasse, ignorando completamente que o destino estava sendo reescrito pelas mãos de um homem que ela desprezara. A vilã escolhia joias em uma vitrine de luxo, sem saber que aquelas seriam as últimas peças caras que ela veria antes de trocar os vestidos de seda pelo uniforme áspero da penitenciária. Augusto passou a madrugada em seu escritório doméstico, redigindo petições e organizando os arquivos digitais que provavam a fraude financeira executada por Ricardo durante os últimos 5 anos de casamento com Helena. Ele descobriu que o genro havia desviado milhões para contas em paraísos fiscais, usando o nome de Helena sem o seu consentimento legal ou conhecimento prévio das operações perigosas. Cada documento era uma prova de traição, que aumentava o desejo de vingança no coração do juiz, tornando sua determinação ainda mais sólida e inabalável diante dos desafios monumentais que teria. O sol começou a despontar no horizonte, iluminando os edifícios de São Paulo com uma luz dourada que prometia um novo começo para alguns e o fim para outros criminosos detestáveis. Augusto fechou sua pasta de couro, respirando fundo e sentindo que a primeira fase de sua contraofensiva havia sido concluída com sucesso absoluto e sem falhas operacionais graves. Hoje, ele olhou para uma foto de Helena sorridente e sentiu que a alma de sua filha estava lhe dando forças para continuar aquela batalha épica contra a escuridão da alma humana pecadora. O juiz caminhou até a janela e observou o trânsito que começava a fluir na avenida principal, pensando em como a vida das pessoas é frágil e dependente da integridade alheia sempre. Ele sabia que o confronto final seria doloroso para todos os envolvidos, mas não havia outra alternativa para restaurar a ordem moral que fora violada de forma tão vil e gratuita. A paciência seria sua arma secreta, permitindo que a corda se esticasse até o ponto de ruptura definitiva, onde Ricardo e Beatriz seriam enforcados pelas próprias mentiras e ambições desmedidas que cultivaram sozinhos. Antes de sair de casa para mais uma jornada de vigilância, ele ligou para um antigo colega da corregedoria, marcando um encontro discreto em uma cafeteria afastada do centro comercial da grande cidade. Ele precisava garantir que o processo corresse sem interferências políticas ou subornos que pudessem comprometer a integridade das provas colhidas durante a noite fatídica no hospital privado de Helena. Augusto estava jogando em várias frentes simultaneamente, demonstrando uma habilidade tática que apenas décadas de experiência jurídica poderiam proporcionar a um homem da sua estatura intelectual e moral inabalável perante todas as adversidades. A determinação em seus olhos era o reflexo de um caráter forjado no aço das leis e na compaixão de um pai que perdeu quase tudo, menos a sua honra divina. Ele não permitiria que a injustiça prevalecesse sobre o leito de dor de sua filha, transformando cada obstáculo em um degrau para a vitória final que se aproximava lentamente de todos os culpados. O silêncio da manhã era o prelúdio da tempestade que ele mesmo estava convocando. Uma tormenta de verdade e retribuição que varreria a sujeira dos Cavalcanti para fora da história daquela família tradicional. Augusto caminhava pelas ruas úmidas do centro de São Paulo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros enquanto se dirigia a um café antigo e discreto. Ele sabia que para derrotar inimigos tão vis, precisaria de informações que não constavam nos registros oficiais dos tribunais, onde passara grande parte de sua vida profissional. O encontro fora marcado com Marcos, um ex-investigador da Polícia Civil que agora trabalhava de forma independente para clientes que buscavam a verdade absoluta em casos impossíveis. O ar frio da manhã
trazia consigo um presságio de revelações sombrias e necessárias. Marcos estava sentado em uma mesa isolada ao fundo do estabelecimento, mantendo seu olhar atento sobre a entrada principal para garantir que não estivessem sendo seguidos por ninguém. Ao ver o juiz aproximar-se, o investigador apenas acenou discretamente, entregando-lhe um envelope pardo volumoso que continha o resultado de semanas de pesquisas intensas nos arquivos criminais. Augusto abriu o documento com mãos firmes, ignorando o aroma do café fresco que preenchia o ambiente, concentrando-se totalmente nas fotografias e relatórios que descreviam a vida secreta da mulher que tentava matar sua amada filha Helena. As páginas revelavam que Beatriz não era apenas uma amante oportunista, mas uma criminosa profissional especializada em seduzir homens ricos para esvaziar suas contas bancárias através de esquemas complexos. Ela operava sob diversos pseudônimos em diferentes estados brasileiros, tendo deixado um rastro de falências e destruição emocional por onde passava, com sua beleza estonteante e manipuladora. O dossiê detalhava fraudes em seguros de vida e transferências ilegais de imóveis que comprovavam sua periculosidade extrema e falta de remorso diante do sofrimento das vítimas. Augusto sentiu um asco profundo ao ler cada detalhe sórdido hoje. Enquanto analisava as evidências, o juiz percebeu que Ricardo era apenas mais uma peça no tabuleiro de Beatriz. Embora sua cumplicidade o tornasse igualmente culpado perante a lei divina, a investigação mostrava conexões entre a vilã e redes de lavagem de dinheiro que utilizavam empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos desviados das corporações. Augusto compreendeu que a proteção de Helena exigia que ele desmantelasse toda essa estrutura criminosa, começando pela reputação de Beatriz perante as autoridades fiscais. Ele guardou o envelope com cuidado, sabendo que cada prova ali contida seria uma sentença. Ao retornar para sua residência, Augusto passou algum tempo diante do espelho da biblioteca, ensaiando a expressão de um homem devastado pela idade e pela tristeza profunda. Ele precisava convencer Ricardo de que sua mente estava falhando, tornando-o um alvo inofensivo que não oferecia resistência aos planos de sucessão empresarial que o genro desejava implementar. A arte da dissimulação era uma ferramenta poderosa que ele raramente usara, mas que agora se tornava essencial para a sobrevivência de sua linhagem familiar. O magistrado transformou sua postura ereta em um leve arqueamento de submissão. Ricardo chegou à casa de Augusto no final da tarde, trazendo consigo alguns documentos que exigiam a anuência do patriarca para a venda de ativos importantes da empresa. Ele observou o sogro com um olhar de desprezo mal disfarçado, notando como o velho parecia confuso ao tentar ler as cláusulas simples dos contratos apresentados sobre a mesa. Augusto fingia esquecer nomes de pessoas próximas e repetia perguntas sobre o estado de saúde de Helena, criando uma atmosfera de senilidade que alimentava a arrogância perigosa de Ricardo diante do poder que acreditava possuir soberano. O genro aproveitou o momento para sugerir que Augusto assinasse uma procuração plena, alegando que isso facilitaria a gestão dos negócios, enquanto o juiz se dedicava exclusivamente ao luto iminente. Ricardo falava com uma voz suave e sedutora, mas suas mãos tremiam levemente de ansiedade ao imaginar o acesso irrestrito aos cofres da família Cavalcante que tanto cobiçava. Augusto assinou os papéis com uma letra trêmula e propositalmente ilegível, mantendo o olhar perdido no horizonte como se estivesse conversando com fantasmas do passado. Por dentro, ele contava cada segundo para o momento da grande revelação. Beatriz aguardava no carro do lado de fora, impaciente com a demora de Ricardo em selar o destino financeiro do velho magistrado, que ela tanto odiava por instinto. Ela retocava a maquiagem enquanto revisava seus próprios planos de fuga, pois sabia que assim que Helena morresse, precisaria desaparecer com sua parte do dinheiro roubado. A vilã não confiava totalmente em Ricardo, considerando-o apenas um instrumento útil para seus fins egoístas e gananciosos que não conheciam limites éticos. Ela sonhava com as praias da Europa, longe da justiça brasileira que ela acreditava ter enganado com sucesso total. Enquanto isso,
Isabel, a secretária leal que trabalhava com Helena há mais de uma década, começava a executar sua parte no plano traçado secretamente por Augusto durante a noite. Ela acessava os computadores centrais da empresa em horários alternativos, copiando arquivos que mostravam as transações fictícias realizadas por Ricardo sob as ordens de Beatriz. Isabel corria um risco imenso de ser descoberta pelos seguranças do genro. Mas sua gratidão pela família Cavalcante superava qualquer medo de retaliação profissional ou física. Ela sabia que a verdade era o único caminho para salvar a honra de sua amiga. As evidências colhidas por Isabel revelavam que o esquema era ainda mais sofisticado do que Augusto imaginara, inicialmente ao analisar os balanços contábeis externos da grande organização corporativa. Ricardo estava utilizando as contas de Helena para pagar propinas a funcionários públicos em troca de contratos governamentais lucrativos que sustentavam o estilo de vida luxuoso de Beatriz. O juiz recebeu as cópias digitais desses documentos através de um canal de comunicação criptografado, sentindo uma mistura de alívio e revolta ao ver a extensão da traição cometida contra sua filha inocente. Ele agora tinha o mapa completo da mina. Augusto decidiu visitar novamente o hospital durante a madrugada, buscando na presença de Helena a força necessária para continuar com o teatro desgastante de fraqueza e incapacidade mental. Ele sentou-se ao lado dela e começou a ler em voz alta poemas que ela amava, sentindo as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, marcado pelas rugas da experiência jurídica. O juiz sabia que o confronto final estava se aproximando rapidamente e que ele precisaria de toda a sua lucidez para não cometer erros que pudessem invalidar as provas colhidas de forma tão arriscada. A proteção era absoluta agora. As sombras do passado pareciam ganhar vida nos corredores silenciosos do hospital, lembrando ao velho magistrado de todos os criminosos que ele já havia enviado para trás das grades. Ele percebeu que Beatriz e Ricardo eram apenas ecos de uma maldade que ele conhecia muito bem e que sempre acabava sendo derrotada pela própria prepotência humana. A arrogância dos vilões era o alicerce de sua própria destruição, e Augusto apenas precisava garantir que o impacto da queda fosse suficientemente forte para impedir qualquer tentativa de recuperação. Ele estava pronto para ser o carrasco silencioso de suas ambições. Naquela mesma noite, Augusto recebeu a notícia de que Beatriz havia entrado em contato com um falsificador profissional para alterar os documentos de propriedade de uma fazenda histórica da família. Ele sorriu discretamente, pois já havia antecipado esse movimento e instruído seus contatos na polícia para monitorar cada passo da transação ilegal que estava sendo orquestrada na obscuridade. O juiz pretendia permitir que a falsificação fosse concluída para que o crime de estelionato ficasse configurado de forma indiscutível perante qualquer juiz que analisasse o caso no futuro próximo. A armadilha estava sendo fechada com muita precisão estratégica. Ricardo, acreditando que o sogro já não representava perigo algum, começou a agir com uma imprudência que assustava até mesmo seus subordinados mais próximos na estrutura administrativa da empresa familiar Cavalcante. Ele passou a frequentar festas badaladas e a ostentar uma riqueza que claramente não condizia com seus rendimentos declarados, atraindo a atenção indesejada de jornalistas e investigadores sociais. Essa exposição era exatamente o que Augusto desejava, pois tornava as atividades do genro mais difíceis de serem ocultadas sob o manto da normalidade empresarial que ele tanto tentava manter diante da alta sociedade paulista, sempre exigente. Augusto convocou uma reunião secreta com seus antigos colegas da magistratura e promotores de justiça, em quem confiava plenamente para apresentar o dossiê completo sobre as atividades criminosas de Beatriz. Ele explicou cada detalhe da investigação e mostrou as imagens da tentativa de homicídio no hospital, deixando todos os presentes em um estado de choque profundo diante de tamanha crueldade. O apoio dos seus pares era fundamental para garantir que o processo judicial ocorresse com celeridade e sem as habituais manobras protelatórias que advogados caros costumam utilizar para salvar seus clientes da cadeia inevitável e dolorosa.
A estratégia agora consistia em isolar Ricardo de suas fontes de financiamento ilícito, bloqueando discretamente as contas bancárias no exterior através de cooperação jurídica internacional que Augusto conhecia como ninguém. Ele sabia que, sem dinheiro, a lealdade de Beatriz por Ricardo desapareceria instantaneamente, revelando a verdadeira natureza egoísta da relação que eles construíram sobre a dor de Helena e o patrimônio da família. O juiz observava o relógio da biblioteca, sentindo que cada minuto que passava o aproximava do triunfo da justiça sobre o mal que assolava seu lar e a vida de sua única herdeira hoje. O clima na empresa estava tenso, pois os funcionários começavam a perceber que as ordens dadas por Ricardo eram contraditórias e muitas vezes ilegais sob a ótica da governança corporativa estabelecida por Helena. Isabel continuava a fornecer relatórios diários para Augusto, relatando o desespero crescente do genro à medida que alguns de seus esquemas financeiros começavam a apresentar falhas inexplicáveis de execução. O juiz saboreava essas pequenas vitórias, sabendo que a pressão psicológica sobre o adversário era uma tática eficiente para levá-lo ao erro definitivo que selaria sua sorte diante dos tribunais criminais competentes da cidade. Enquanto isso, Beatriz começou a sentir que estava sendo vigiada, mas sua vaidade a impedia de considerar que o velho Augusto fosse o arquiteto dessa vigilância constante sobre seus passos e ações. Ela acreditava que eram apenas rivais do passado, tentando se vingar de seus golpes anteriores. E por isso intensificou os esforços para acelerar a morte de Helena e a transferência dos bens. A vilã não percebia que cada movimento seu estava sendo catalogado por agentes profissionais que respondiam apenas ao comando férreo e determinado do magistrado aposentado que ela subestimara com tanta leviandade, imperdoável e tola. Augusto passava horas revisando as leis de sucessão patrimonial, garantindo que nenhum detalhe jurídico fosse esquecido na hora de deserdar Ricardo e processar Beatriz por todos os crimes cometidos contra a dignidade humana. Ele sentia o cansaço físico pesando em seus ossos, mas a chama da vingança justa mantinha sua mente afiada como uma navalha pronta para cortar as mentiras que o cercavam. O juiz sabia que a verdade é como a água que sempre encontra um caminho para emergir. Não importa quão profunda seja a tentativa de enterrá-la sob camadas de corrupção e desonestidade financeira. No hospital, a recuperação de Helena apresentava sinais sutis de melhora que enchiam o coração de Augusto de uma esperança renovada e de uma força quase sobre-humana para enfrentar o inimigo. Os médicos, agora sob supervisão direta do juiz, relatavam pequenos reflexos motores e uma atividade cerebral que indicava que ela estava tentando retornar daquele abismo de inconsciência imposto pelo trauma. Augusto conversava com ela sobre o futuro, prometendo que, quando ela acordasse, o mundo estaria limpo da sujeira que Ricardo e Beatriz trouxeram para suas vidas através da traição e da ganância desmedida sem limites. A rede de contatos de Augusto estendia-se até as capitais europeias, onde ele conseguira localizar um antigo cúmplice de Beatriz que estava disposto a testemunhar contra ela em troca de imunidade. Esse depoimento seria o prego final no caixão da defesa da vilã, pois revelaria o padrão de comportamento criminoso que ela adotara ao longo de décadas de atividades ilícitas e fraudulentas. O juiz sentia que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando perfeitamente, criando uma imagem clara da justiça que ele tanto buscava para honrar o nome de sua família e sua história honrada. Ricardo, em um momento de desespero absoluto, tentou confrontar Augusto em sua residência, exigindo que o velho assinasse a transferência de controle da fundação filantrópica da família para seu nome pessoal, de forma imediata. O juiz manteve sua máscara de senilidade, chorando falsas lágrimas e pedindo para ver sua filha Helena, o que irritou Ricardo a ponto de ele gritar insultos e ameaças contra o sogro indefeso. Augusto registrou toda a agressão verbal através de microfones escondidos no ambiente, adicionando mais uma prova de abuso e falta de caráter ao processo de interdição que ele preparava secretamente. Beatriz,
Percebendo que Ricardo estava perdendo o controle emocional, começou a planejar sua própria saída estratégica da situação perigosa que se desenhava no horizonte carregado de nuvens escuras de tempestade. Ela tentou transferir uma grande soma de dinheiro para uma conta secreta na Suíça, mas descobriu com horror que seus fundos haviam sido bloqueados por uma ordem judicial preventiva vinda do Brasil. A realidade do cerco, começando a se fechar em torno dela, finalmente começou a penetrar em sua mente fria e calculista, gerando um pânico que ela nunca havia experimentado em sua longa carreira criminosa profissional. A noite do grande baile de caridade na mansão dos Cavalcanti brilhava com uma opulência que camuflava as intenções sombrias de seus anfitriões provisórios. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando reflexos prismáticos sobre as joias caríssimas e os vestidos de seda que desfilavam pelo salão suntuoso da residência. Ricardo movia-se com a confiança de um imperador, enquanto Beatriz, ao seu lado, exibia um colar de esmeraldas que pertencia ao acervo pessoal de Helena. A atmosfera estava carregada de uma falsa benevolência, onde cada sorriso escondia segredos terríveis e ambições desenfreadas por poder absoluto e status social elevado. Beatriz sentia-se a rainha absoluta daquela noite, saboreando cada olhar de admiração e inveja que recebia dos convidados influentes da alta sociedade paulista presente no evento. Ela desfilava com uma elegância estudada, apresentando-se como a nova consultora estratégica da empresa. Uma máscara conveniente para ocultar sua verdadeira influência sobre as decisões de Ricardo. Seu riso cristalino ecoava pelos corredores, demonstrando um desprezo total pela mulher que ainda lutava pela vida em um quarto de hospital isolado. Para ela, a vitória estava garantida e o passado de crimes parecia uma sombra distante que nunca a alcançaria naquele mundo. Augusto entrou no salão, apoiado em uma bengala de madeira escura, vestindo um terno que parecia grande demais para sua silhueta, agora curvada e frágil pelo tempo. Ele mantinha um olhar vago, fingindo uma confusão mental que despertava comentários piedosos e risos abafados entre os presentes mais cruéis e desinformados da elite. Ricardo aproximou-se do sogro com uma condescendência irritante, apresentando-o aos convidados como um herói cansado que já não compreendia a complexidade do mundo moderno empresarial. O velho juiz aceitava as palmadas nas costas com uma submissão teatral, enquanto seus ouvidos captavam cada sussurro comprometedor sobre transações e desvios. Beatriz não perdeu a oportunidade de humilhar publicamente o homem que representava o último obstáculo real para seus planos de domínio total da fortuna dos Cavalcanti. Ela aproximou-se de Augusto com uma taça de vinho caro, oferecendo um brinde irônico à saúde de Helena e à suposta sabedoria do ex-magistrado aposentado. Com um movimento calculado, ela derramou propositalmente um pouco do líquido escuro sobre o casaco de Augusto, pedindo desculpas, com um tom sarcástico que todos perceberam. O juiz limpou a mancha com um lenço trêmulo, mantendo a cabeça baixa para esconder o brilho de justiça intensa nos olhos, sob a aparência de um velho decrépito. Augusto carregava dispositivos de gravação de última geração, ocultos em sua vestimenta aparentemente comum e desgastada pelo uso constante. Cada conversa que Ricardo mantinha com empresários corruptos nos cantos sombrios do jardim era capturada com uma clareza digital impressionante e enviada para um servidor remoto. O juiz circulava entre os grupos, captando confissões de suborno e acordos de lavagem de dinheiro que ligavam a empresa a cartéis internacionais de construção. A rede de evidências crescia a cada minuto, documentando a traição sistemática que o genro operava contra os interesses legítimos da esposa. Ricardo, encorajado pelo excesso de álcool e pela sensação de impunidade absoluta, começou a gabar-se de como havia silenciado a oposição interna na companhia durante os meses. Ele falava abertamente sobre as assinaturas que conseguira de Augusto, rindo da facilidade com que enganara o velho que um dia fora o terror dos criminosos. O genro acreditava sinceramente que o poder agora era dele por direito divino, esquecendo-se de que a justiça raramente dorme e nunca esquece uma dívida.
Suas palavras eram lâminas, que ele mesmo afiava para o seu próprio pescoço, ignorando que seu carrasco estava ali presente. Em um momento de distração geral, Augusto cruzou o olhar com um antigo oficial de justiça, que agora trabalhava como segurança privado naquele evento de caridade. Uma troca de olhares rápida e imperceptível confirmou que todos os pontos de saída estavam sendo monitorados pela equipe de inteligência contratada pelo juiz pessoalmente hoje. O oficial entregou um pequeno cartão de memória camuflado em um guardanapo de papel, contendo as imagens das câmeras de segurança daquela noite fatídica. Augusto guardou o objeto valioso em seu bolso interno, sentindo que a primeira parte do seu veredito final estava fundamentada com provas irrefutáveis. Enquanto a festa atingia o seu ápice, Beatriz foi abordada por uma mulher elegante que parecia conhecê-la de outros carnavais e golpes financeiros passados em outros estados. A tensão no rosto da vilã foi momentânea, mas Augusto percebeu o brilho de medo que atravessou suas pupilas dilatadas pela ganância e pelo poder. A desconhecida sussurrou algo sobre uma dívida antiga no Rio de Janeiro, uma ameaça que poderia desmoronar o castelo de cartas que Beatriz construíra com uma frieza assustadora. A amante de Ricardo ordenou que seus seguranças retirassem a mulher, demonstrando que não hesitaria em usar a violência, observando o espetáculo de depravação moral que se desenrolava em sua própria casa. Augusto sentiu uma melancolia profunda pelo mundo que Helena tentara construir com amor. Cada risada falsa e cada brinde feito com o dinheiro roubado era um insulto à memória de sua esposa e à dignidade de sua filha ferida. Ele sabia que a restauração da honra da família Cavalcanti exigiria uma cirurgia social invasiva e sem anestesia para os culpados envolvidos. A vingança não era um desejo pessoal de fúria cega, mas um dever cívico de um homem que dedicara sua existência à balança da justiça. Quando os primeiros raios de sol começaram a pálida iluminação do jardim, os convidados começaram a se dispersar, deixando para trás um rastro de desperdício e cinismo. Augusto levantou-se lentamente, recusando a ajuda hipócrita de Ricardo, e caminhou em direção ao seu carro com uma dignidade que ninguém ali era capaz de compreender. Ele não voltaria para casa, mas sim para o hospital, onde as verdadeiras batalhas pela vida e pela verdade estavam sendo travadas sem brilho. A noite do jogo de máscaras havia terminado, e o juiz agora possuía todas as cartas necessárias para o xeque-mate final. No caminho, ele ligou para seu advogado principal, instruindo-o a preparar as petições de bloqueio imediato de todos os bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros. A rede estava finalmente pronta para ser puxada, e os peixes grandes, intoxicados pela própria arrogância, não perceberiam o perigo até que estivessem sufocando fora da água. Augusto respirou fundo, sentindo o ar puro da manhã limpar seus pulmões da fumaça dos charutos e do perfume da traição que empestava o salão. O tempo da dissimulação estava chegando ao fim, dando lugar ao tempo da execução implacável de um julgamento histórico. As gravações revelavam que Ricardo estava planejando transferir o controle da fundação filantrópica para uma conta offshore na semana seguinte, sob o pretexto de realizar novos investimentos. O cinismo em sua voz, ao descrever como pretendia enganar os auditores fiscais, era uma prova contundente de dolo e má-fé administrativa, deliberada contra o patrimônio. Augusto escutava os arquivos em tempo real através de um fone de ouvido quase invisível, anotando mentalmente os nomes dos cúmplices que precisariam ser denunciados. A corrupção impregnava as estruturas da empresa como um câncer maligno, mas o juiz estava decidido a extirpar cada célula doente da corporação. Beatriz aproximou-se do buffet de luxo, escolhendo delicadamente as iguarias enquanto conversava com a esposa de um senador influente sobre projetos de caridade inexistentes para a fundação. Sua habilidade em tecer mentiras complexas era assustadora, criando uma aura de santidade que enganava até os observadores mais cínicos da política nacional presente. Ela utilizava a vulnerabilidade de Helena como um escudo emocional, alegando que estava apenas cuidando do legado da amiga enquanto ela não podia se defender. Por trás da fachada de compaixão,
Beatriz planejava a decoração da casa de campo que pretendia tomar para si em breve. No entanto, nem tudo era harmonia entre o casal de conspiradores, pois Ricardo demonstrava sinais de nervosismo crescente com as perguntas insistentes dos contadores da empresa familiar. Em um canto reservado do terraço, ele sussurrava agressivamente com Beatriz sobre o desaparecimento de alguns arquivos digitais importantes que Isabel havia coletado anteriormente para o juiz. A amante tentava acalmá-lo com promessas de proteção e novos esquemas de lavagem de capitais. Mas o medo de ser descoberto estava começando a corroer a confiança. Augusto observava a cena de longe, fingindo estar interessado em uma pintura clássica, enquanto saboreava o desmoronamento psicológico. A mulher que abordara Beatriz não era uma desconhecida qualquer, mas a irmã de um empresário que fora levado à ruína financeira por um golpe semelhante anos atrás. Ela carregava em sua bolsa documentos que provavam a identidade real de Beatriz antes de sua transformação em socialite respeitável e poderosa na capital paulista. Augusto já havia entrado em contato com essa testemunha fundamental, prometendo-lhe que desta vez a vilã não escaparia das consequências legais de seus atos predatórios. A presença dela no baile era uma peça estratégica do tabuleiro montado pelo juiz, servindo para desestabilizar o emocional da criminosa. A mansão dos Cavalcante, com suas paredes cobertas de história e honra, parecia gemer sob o peso da infâmia trazida por aqueles ocupantes temporários e totalmente desonestos. Cada canto da casa guardava lembranças de uma vida dedicada ao serviço público e à integridade moral que agora eram pisoteadas pela lama da ambição. Augusto sentia que o próprio ar da residência estava contaminado, exigindo uma limpeza profunda que só a verdade absoluta e o rigor da lei poderiam proporcionar. Ele caminhou pelos corredores desertos antes de sair, tocando os móveis com carinho, prometendo silenciosamente que a honra seria restaurada. Quando um garçom se aproximou para oferecer uma bebida, Augusto fingiu não compreender o pedido, deixando cair o guardanapo no chão com um gesto de total desorientação. Ele murmurou o nome de sua falecida esposa, Maria, causando um desconforto visível no jovem funcionário, que rapidamente se retirou com um olhar de pena profunda. Essa performance de vulnerabilidade era necessária para desarmar qualquer suspeita de que ele estivesse orquestrando uma retaliação sofisticada contra os usurpadores do patrimônio. O juiz sabia que ser subestimado era sua maior vantagem tática, permitindo que ele se movesse livremente entre as sombras festivas. Através de uma conexão segura estabelecida por seu tablet oculto, Augusto recebia notificações de que seus advogados haviam conseguido acesso às contas bancárias laranjas de Ricardo no exterior. Os números eram astronômicos, revelando uma pilhagem sistemática das reservas de emergência da corporação que Helena tanto se esforçara para manter sólida e lucrativa. O rastro do dinheiro levava diretamente a Beatriz, provando que ela era a mentora intelectual de todo o esquema de corrupção e desvio de finalidade. Com esses dados em mãos, o juiz possuía a munição necessária para uma ação de improbidade que arruinaria as carreiras criminosas. De repente, uma música que Helena costumava tocar no piano começou a ser executada pela orquestra contratada, trazendo um aperto insuportável ao peito envelhecido de Augusto. Ele lembrou-se da risada cristalina da filha e de sua paixão pela justiça social, contrastando violentamente com a frieza dos rostos que agora ocupavam o salão. A dor transformou-se em uma chama de determinação renovada, lembrando-o de que ele não estava lutando apenas por dinheiro, mas pela alma de sua família. O magistrado fechou os olhos, buscando a paz interior necessária para não explodir em fúria diante daqueles traidores. O baile de caridade chegou ao fim com a promessa de doações que nunca seriam entregues às instituições necessitadas, servindo apenas como uma fachada para a lavagem. Augusto deixou o local em seu veículo, sendo conduzido por um motorista de extrema confiança, que também servia como seu guarda-costas pessoal em missões de alto risco. Ele olhou para a mansão diminuindo no espelho retrovisor, sabendo que aquela
era a última vez que seus inimigos ririam às custas de sua suposta fraqueza. A partir do próximo dia, as máscaras cairiam uma a uma, revelando a face monstruosa da traição humana. No hospital, o silêncio da ala de terapia intensiva aguardava o retorno do vigilante mestre, que nunca abandonara o posto de proteção à vida e à dignidade. Augusto entrou no quarto de Helena com a alma pesada, mas os olhos brilhando com a certeza do dever cumprido naquela noite de espionagem e sacrifício. Ele depositou um beijo na testa da filha, sentindo que o cerco estava finalmente fechado e que os culpados não teriam onde se esconder quando a tempestade começasse. A justiça estava pronta para ser servida, e o cardápio seria amargo para aqueles que ousaram ferir sua família. Augusto iniciou sua contraofensiva financeira com a precisão cirúrgica de um estrategista militar veterano que conhece cada detalhe sombrio do terreno inimigo. Utilizando as senhas de mestre que Helena havia escondido corajosamente em um pingente antigo de família, ele acessou os servidores centrais da holding Cavalcante nas primeiras horas silenciosas da madrugada fria de São Paulo, com apenas alguns comandos criptografados e certeiros. O juiz conseguiu bloquear temporariamente todas as linhas de crédito rotativo que sustentavam os projetos mais ambiciosos e fraudulentos de Ricardo no mercado internacional. O silêncio da biblioteca era quebrado apenas pelo som rítmico e constante das teclas, enquanto os impérios de papel do genro começavam a ruir silenciosamente nas redes digitais mundiais e complexas de hoje. No escritório luxuoso da presidência, Ricardo sentia o suor frio escorrer abundantemente por suas têmporas, enquanto olhava desesperadamente para as telas vermelhas que indicavam o congelamento imediato de todas as suas operações internacionais. O pânico começou a infiltrar-se em sua mente ambiciosa quando percebeu que as transações secretas para os paraísos fiscais haviam sido interceptadas por uma autoridade desconhecida, mas extremamente poderosa e implacável. Seus principais investidores estrangeiros estavam ligando incessantemente, exigindo explicações imediatas sobre a falta de liquidez repentina que ameaçava arrastar todos os sócios para um buraco negro jurídico e financeiro sem retorno. A arrogância desmedida que ele exibira no baile de caridade desapareceu completamente, dando lugar a uma covardia visceral, profunda e paralisante diante do abismo iminente. Beatriz estava em uma joalheria exclusiva na Avenida Paulista quando sua tentativa de comprar um relógio de ouro maciço foi frustrada por uma mensagem de erro persistente e humilhante. A vendedora, mantendo uma polidez gelada e profissional, informou que o cartão de platina fora recusado pela instituição financeira central por suspeita de atividades irregulares ou bloqueio judicial preventivo rigoroso. A vilã sentiu um calafrio percorrer sua espinha dorsal, percebendo finalmente que o cerco estava se fechando de uma forma que ela nunca imaginara ser possível em sua longa carreira criminosa. A sensação de impunidade absoluta que a acompanhara por tantos anos foi substituída por um medo primitivo de perder todo o luxo que conquistara através do sangue e da traição alheia e covarde. Enquanto o caos se instalava na vida dos traidores, Augusto recebia em sua residência um perito mecânico de extrema confiança que trouxera o relatório final sobre o veículo de Helena. O documento técnico detalhado descrevia como o sistema de frenagem eletrônica fora sabotado propositalmente através de um comando remoto instalado semanas antes da colisão violenta e quase fatal. A evidência física era irrefutável e ligava diretamente uma empresa de tecnologia de fachada contratada por Ricardo ao evento trágico que quase tirou a vida da herdeira legítima da fortuna. Augusto fechou os olhos por um longo momento, sentindo a fúria transformar-se na energia fria e calculista necessária para a fase final da vingança contra os assassinos de sua amada filha única. A tensão entre Ricardo e Beatriz explodiu em uma discussão violenta na cobertura luxuosa que eles dividiam clandestinamente, com acusações mútuas e ácidas sobre quem teria sido o responsável pelo erro fatal. Ricardo gritava histericamente que a ganância insaciável de Beatriz os havia exposto ao perigo,
enquanto ela o chamava de incompetente, por não ter conseguido silenciar o velho juiz de uma vez por todas. A aliança pecaminosa, construída sobre mentiras e ambições desmedidas de poder, começava a se fragmentar irremedivelmente sob a pressão externa exercida pela justiça implacável de Augusto Cavalcanti. Eles não confiavam mais um no outro, e essa desconfiança crescente era a arma secreta que o magistrado pretendia usar para destruí-los internamente, antes do julgamento final público. Augusto decidiu que era o momento exato de enviar um aviso, direto, para abalar o que restava do equilíbrio psicológico de seu adversário mais fraco e desesperado no momento. Ele enviou uma mensagem anônima para o telefone pessoal de Ricardo, contendo apenas a imagem nítida da câmera de segurança, que mostrava Beatriz cortando friamente o tubo de oxigênio no hospital. O efeito foi imediato e devastador para os nervos do genro, pois ele percebeu que alguém possuía provas de um crime hediondo que poderia levar ambos à prisão perpétua. O terror estampou-se no rosto pálido de Ricardo, que agora via inimigos em cada sombra e ouvia passos acusadores em cada corredor vazio da empresa, temendo que o fim estivesse próximo. O risco de retaliação aumentava para Augusto, pois ele sabia que, ao encurralar animais perigosos, a resposta inicial costuma ser de uma violência desesperada e sem qualquer tipo de medida moral. Ele percebeu que estava sendo seguido por carros pretos com vidros escuros durante suas visitas diárias ao hospital. Sinal claro de que Ricardo contratara mercenários para tentar uma solução definitiva. No entanto, o juiz estava preparado e contava com o apoio constante de uma equipe de segurança de elite que protegia sua vida e a integridade de Helena. A batalha agora saía dos tribunais e escritórios para as ruas perigosas e barulhentas da metrópole caótica de São Paulo, onde a lei do mais forte tentava prevalecer. Em seus raros momentos de solidão na vasta biblioteca, Augusto buscava conforto nas memórias da infância feliz de Helena, lembrando-se de como ela sempre defendia com coragem os colegas mais fracos. Essa herança moral profunda era o que o impelia a não desistir da luta, mesmo quando o cansaço e a idade avançada tentavam sabotar sua determinação férrea de pai ferido. Ele não buscava apenas a punição legal dos culpados, mas a restauração completa da verdade, enterrada sob camadas espessas de corrupção corporativa e maldade humana deliberada. Cada documento analisado era um tributo à dignidade de sua filha, uma promessa solene de que a luz finalmente venceria as trevas que assolavam sua família honrada e tradicional. Hoje, a investigação minuciosa revelou que o técnico responsável pela sabotagem do carro era um antigo funcionário que recebera uma quantia vultosa através de uma conta fantasma controlada diretamente por Beatriz. Augusto localizou o paradeiro desse homem em uma cidade pequena do interior, oferecendo-lhe um acordo de delação premiada que destruiria qualquer defesa que Ricardo pudesse apresentar em um tribunal. O cerco estava agora completo, com evidências técnicas e financeiras sólidas, formando uma rede inquebrável em torno dos culpados que ainda acreditavam ingenuamente estar no controle da situação atual. O magistrado sentia o peso da balança da justiça, finalmente inclinando-se para o lado correto desta história trágica e cruel que quase destruiu sua única herdeira de sangue. Com as peças do tabuleiro estrategicamente posicionadas, Augusto preparou-se mentalmente para a reunião definitiva na sede da empresa, onde o destino de todos seria selado de forma definitiva e irrevogável perante a lei. Ele revisou os argumentos finais de sua acusação, sentindo a paz estranha que costuma preceder as grandes tempestades que limpam a alma e o mundo da sujeira acumulada. O juiz sabia que o confronto exigiria toda a sua força física e mental, mas ele estava pronto para enfrentar os monstros que um dia acolhera ingenuamente. A alvorada trazia consigo o cheiro da justiça, prestes a ser executada com rigor absoluto contra aqueles que ousaram ferir sua família e destruir a vida de Helena Cavalcanti. As ruas cinzentas de São Paulo pareciam refletir o tumulto interno que consumia o império dos Cavalcanti, com o tráfego pesado agindo como uma metáfora visual para a estagnação das contas de Ricardo.
Augusto observava pela janela blindada do carro os pedestres apressados, pensando em como cada uma daquelas vidas era afetada negativamente pelas decisões egoístas de homens poderosos e sem nenhuma ética profissional. Ele sentia o peso da história daquela cidade em seus ombros cansados, sabendo que o veredito que estava prestes a proferir teria repercussões muito além das paredes de mármore da sede. A justiça precisava ser pública e exemplar para que o exemplo de retidão fosse devidamente restaurado na sociedade civil brasileira contemporânea de hoje. Dentro de sua suíte luxuosa e silenciosa, Beatriz sentia as paredes decoradas se fecharem sobre ela, enquanto o brilho frio de seus diamantes parecia zombar cruelmente de sua atual situação de insolvência. Ela começou a destruir freneticamente papéis e evidências que a ligavam aos esquemas de lavagem de dinheiro internacional. Mas cada movimento era marcado por um tremor incontrolável nas mãos, antes tão firmes. A paranoia sussurrava constantemente em seus ouvidos que Augusto não era apenas um velho senil e inofensivo, mas um carrasco paciente que a estivera observando durante todo o tempo em que ela acreditava ser a predadora suprema. O medo de uma cela fria e escura começava a substituir os sonhos de grandeza e poder absoluto. Ricardo, por sua vez, tentava desesperadamente queimar documentos comprometedores na lareira de mármore de seu escritório particular, ignorando o calor excessivo que começava a tornar o ambiente insuportável para qualquer ser humano. Ele amaldiçoava o dia em que permitiu que Beatriz entrasse em sua vida privada, esquecendo-se de que sua própria ganância desenfreada fora a porta de entrada para toda aquela desgraça que agora o consumia. As chamas lambiam os relatórios de desvios financeiros, mas as cópias digitais originais já estavam em total segurança nas mãos de Augusto, tornando aquele esforço físico uma demonstração patética de desespero e falta de visão estratégica para o futuro. Sua queda estava sendo assistida por olhos que ele nunca notara antes. Isabel observava a movimentação frenética e desesperada no andar da diretoria com um misto de satisfação silenciosa e temor pelas consequências imediatas que o colapso da empresa traria aos funcionários inocentes. Ela sabia que sua lealdade a Helena estava sendo testada como nunca antes, mas a confiança que depositava na figura do juiz Augusto dava-lhe o suporte emocional necessário. A secretária sentia-se como uma espiã infiltrada em território inimigo e perigoso, sabendo que se fosse descoberta por Ricardo, sua vida estaria em perigo real diante da fúria cega de um homem acuado. A verdade era sua única proteção contra as sombras que agora dominavam o ambiente de trabalho, outrora produtivo e respeitado. Augusto permitiu-se um breve momento de reflexão profunda sobre um domingo ensolarado em que Helena, ainda uma criança pequena e cheia de sonhos, prometera que sempre cuidaria de seu velho pai. Aquela lembrança doce e melancólica era como um bálsamo para sua alma ferida, renovando instantaneamente suas forças para o combate final que exigiria uma frieza que ele nunca desejara aplicar. O amor de um pai dedicado é uma força da natureza que não pode ser contida por subornos financeiros ou ameaças físicas de morte iminente. O magistrado estava disposto a queimar todas as suas reservas de energia para garantir que o futuro e a dignidade de Helena fossem protegidos de forma definitiva hoje. O exército jurídico de Augusto, composto por jovens advogados brilhantes e antigos desembargadores aposentados de renome, trabalhava em turnos ininterruptos para redigir as petições que seriam apresentadas ao amanhecer nos tribunais superiores brasileiros. Eles revisavam cada vírgula e cada referência legal com extrema cautela, garantindo que não houvesse brechas técnicas para os advogados agressivos que Ricardo certamente contrataria para tentar salvar sua pele das garras da lei penal. A sala de reuniões estava repleta de pilhas imensas de documentos e xícaras de café frio, evidenciando o esforço coletivo colossal para derrubar um esquema de corrupção que se enraizara profundamente nas estruturas de poder daquela grande e antiga organização corporativa familiar. O efeito devastador do bloqueio financeiro estratégico começou a ser sentido nos níveis mais baixos da hierarquia corporativa.
com diversos fornecedores cancelando entregas de materiais essenciais para as obras públicas em andamento. Ricardo recebia relatos alarmantes de motins em alguns canteiros de construção civil, onde os trabalhadores exigiam garantias imediatas de que seus salários mensais seriam pagos integralmente e sem atrasos burocráticos. O caos administrativo total era a evidência clara de que a gestão baseada na fraude e no crime estava chegando ao seu fim inevitável e doloroso para todos. Augusto sabia que teria muito trabalho para reconstruir o império após a vitória final sobre os traidores que o destruíram deliberadamente. Em um ato de desespero absoluto e desmedido, Beatriz tentou entrar em contato com um antigo cúmplice do submundo criminoso para providenciar passaportes falsos e uma rota de fuga segura para fora do Brasil. No entanto, ela descobriu com horror gelado que todos os seus contatos anteriores haviam sido silenciados ou comprados pela imensa rede de influência que Augusto ativara silenciosamente. A vilã percebeu tardiamente que estava presa em uma gaiola de ouro, cujas grades resistentes eram feitas de suas próprias ações criminosas e da vigilância constante de um homem que ela subestimara fatalmente. O destino estava batendo à sua porta com a força de um martelo judicial pesado e implacável contra o mal. As primeiras notícias extraoficiais sobre as graves irregularidades na holding Cavalcante começaram a vazar para a imprensa especializada em economia nacional, causando uma queda vertiginosa no valor das ações da empresa na Bolsa de Valores. Ricardo assistia impotente à sua suposta fortuna derreter em questão de poucas horas, vendo o trabalho honesto de gerações ser destruído por uma crise de confiança profunda que ele mesmo provocara voluntariamente. Os jornalistas ávidos por escândalos cercavam o edifício sede da companhia, buscando declarações oficiais que ele não era capaz de fornecer sem se incriminar ainda mais perante o olhar atento do público e das autoridades. Sua imagem de gestor de sucesso estava sendo estraçalhada publicamente. Augusto parou por alguns minutos sagrados diante do túmulo de sua falecida e amada esposa, Maria, pedindo sabedoria divina e coragem para o ato final que teria que realizar em nome da família. O silêncio profundo do cemitério contrastava com o barulho incessante da metrópole, proporcionando ao juiz o foco necessário para não permitir que o ódio cego nuble o seu julgamento jurídico e moral. Ele sentia a presença espiritual reconfortante de Maria ao seu lado, como se as mãos invisíveis de sua companheira de vida estivessem sustentando sua coluna cansada para a última caminhada. A luz da verdade absoluta estava prestes a iluminar os recônditos mais sombrios da traição cometida pelos herdeiros da maldade. O dossiê final de acusação estava agora completo e organizado, contendo as transcrições detalhadas das conversas entre Ricardo e Beatriz, onde eles discutiam abertamente como se livrar permanentemente de Helena Cavalcante. Augusto colocou os arquivos volumosos em uma pasta de couro preta tradicional, a mesma que ele usava em seus dias de maior glória nos tribunais de justiça do país. Ele sabia que aquelas páginas continham o poder legal de destruir vidas criminosas, mas também de restaurar a ordem moral que fora violada de forma brutal pelos traidores, que ele um dia chamou de família. O peso daquela pasta era o peso da própria justiça divina sendo entregue aos homens da terra hoje. O sol finalmente despontou glorioso sobre os arranha-céus de concreto e vidro da cidade, iluminando o caminho firme de Augusto enquanto ele se dirigia ao edifício, sede para a reunião extraordinária do Conselho. Cada passo que o magistrado dava no asfalto era decidido e carregado de um simbolismo profundo, ecoando nos corredores de mármore como o som de um veredito final sendo anunciado. Ele não era mais o homem frágil e senil do baile, mas o juiz implacável pronto para pronunciar a sentença definitiva contra aqueles que ousaram ferir sua família. A reunião seria o palco onde a verdade triunfaria sobre a mentira e a ganância dos traidores. O edifício sede da Corporação Cavalcante erguia-se como um monólito de vidro e aço contra o céu cinzento de São Paulo naquela manhã decisiva e fria. Dentro do suntuoso auditório de mármore, o ar estava carregado com uma eletricidade quase palpável, enquanto acionistas influentes e advogados de renome ocupavam seus assentos
com expressões de curiosidade e apreensão. Augusto entrou no recinto sem a bengala que o acompanhara nos últimos dias, mantendo uma postura tão ereta e imponente que silenciou instantaneamente os sussurros maldosos que circulavam entre os presentes sobre sua suposta caducidade mental e fraqueza. Ricardo sentou-se à cabeceira da mesa de carvalho, tentando projetar uma aura de autoridade que suas mãos trêmulas teimavam em trair diante de todos os olhares atentos. Ao seu lado, Beatriz exibia um sorriso vitorioso, embora o brilho excessivo de seus olhos revelasse a ansiedade de quem espera o prêmio final de uma longa jornada criminosa. Ela acreditava piamente que aquela reunião extraordinária selaria sua ascensão definitiva ao topo da pirâmide social brasileira, despojando finalmente o velho magistrado de qualquer influência sobre o vasto império financeiro que Helena ajudara a construir com tanto suor e dedicação. Augusto tomou seu lugar no centro da mesa, abrindo uma pasta de couro preta com uma lentidão deliberada que aumentava a tensão dramática dentro daquela sala luxuosa. Ele olhou diretamente para cada acionista, transmitindo uma autoridade moral que muitos ali haviam esquecido que existia em um mundo dominado pela ganância e pela traição. O juiz não parecia mais o homem quebrado pela dor, mas sim o guardião implacável de um legado que estava sendo profanado por mãos sujas e mentes perversas. O silêncio que se seguiu foi profundo, como o prelúdio de uma tempestade devastadora. Ricardo iniciou seu discurso, ensaiado, falando sobre a necessidade de modernização e a transferência imediata de poderes para garantir a estabilidade das operações da holding durante a crise atual. Ele mencionou a suposta incapacidade de Augusto com uma falsa compaixão que fez o estômago de Isabel revirar de nojo nos fundos da sala de reuniões. O genro acreditava que o sogro assinaria os documentos de renúncia naquele exato momento, entregando-lhe as chaves do reino sem qualquer resistência física ou jurídica. No entanto, o sorriso de Augusto continha uma promessa de justiça que Ricardo ignorava completamente. Augusto levantou a mão, interrompendo o monólogo de Ricardo com um gesto firme que congelou o ar e fez o coração de Beatriz acelerar de forma descontrolada e suspeita. Ele não disse uma palavra inicialmente. Apenas acionou um controle remoto que fez as luzes do auditório diminuírem, enquanto a grande tela de alta definição descia do teto. Na tela, as imagens nítidas do quarto de hospital de Helena começaram a ser projetadas, revelando a figura sombria de Beatriz, aproximando-se do leito com uma intenção claramente assassina e fria que chocou todos os presentes. O auditório explodiu em murmúrios de horror quando a gravação mostrou Beatriz cortando o tubo de oxigênio com a precisão de um carrasco profissional e sem qualquer hesitação. Ricardo tentou levantar-se para interromper a exibição, mas foi contido por 2 agentes federais que haviam entrado silenciosamente pelas portas laterais da sala de conferências. A vilã sentiu o chão desaparecer sob seus pés enquanto via sua própria face maligna ser exposta diante da elite financeira, que ela tanto desejava impressionar e dominar com seu charme superficial e perigoso. O veredito público estava sendo proferido. Augusto então começou a falar, sua voz ecoando com a força de um trovão que atravessa as mentiras acumuladas durante anos de convivência familiar, hipócrita e totalmente desonesta. Ele apresentou, os registros bancários das contas secretas de Ricardo, provando o desvio sistemático de milhões de reais para empresas de fachada controladas pela sua amante ambiciosa. O magistrado detalhou a sabotagem do carro de Helena, apresentando o depoimento gravado do técnico que executara o serviço sob as ordens diretas de Beatriz. Cada prova era um prego definitivo no caixão da liberdade dos traidores. Ricardo, em um ato de desespero patético, tentou alegar que as provas eram forjadas e que Augusto estava sofrendo de um delírio persecutório causado pela idade avançada e pelo luto. Suas palavras, no entanto, soavam vazias diante da documentação técnica e irrefutável que circulava pelas mãos dos outros acionistas e diretores da empresa, agora horrorizados. A máscara de gestor competente caiu completamente, revelando o rosto de um criminoso acuado
que percebe que seu império de mentiras ruiu de forma irreversível sob o peso da verdade absoluta, apresentada por um pai determinado e ferido. Beatriz tentou fugir em direção à saída de emergência, mas as portas foram bloqueadas por policiais civis que portavam mandados de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Ela gritava insultos contra Augusto, perdendo toda a elegância que cultivara com tanto esforço ao longo dos últimos meses de fingimento social na capital paulista. Sua fúria cega era a evidência final de sua natureza sociopata, confirmando para todos os presentes que ela era de fato a mentora intelectual por trás do sofrimento de Helena. A queda da Bilá era total, pública e irremediavelmente humilhante. Augusto permaneceu sentado, observando a cena com uma tristeza solene que transcendia a satisfação pessoal de uma vingança bem executada contra seus inimigos mais próximos e cruéis. Ele pensava em Helena e no preço terrível que ela pagara por confiar em um homem que não possuía um pingo de honra ou lealdade conjugal básica. O juiz sabia que a justiça humana era lenta, mas naquela manhã ela fora veloz e implacável como o fio de uma espada bem afiada. Ele sentiu o peso de décadas de serviço, a lei culminar naquele momento de redenção familiar. Os acionistas, percebendo que a liderança de Ricardo havia acabado, começaram a votar imediatamente pela sua destituição e pela nomeação de Augusto como interventor temporário da holding familiar Cavalcante. A ordem foi restabelecida dentro da corporação. Embora as cicatrizes emocionais deixadas pela traição permanecessem profundas no coração do velho patriarca que perdera quase tudo, o auditório, antes um cenário de conspiração e ganância, tornou-se o local onde a integridade moral foi reafirmada como o valor supremo de qualquer sociedade civilizada e justa. O triunfo da luz sobre as trevas fora concluído. Ricardo e Beatriz foram conduzidos algemados para fora do edifício, sob os flashes incessantes das câmeras dos jornalistas que já aguardavam a saída dos detidos na calçada movimentada. A humilhação era completa, com as imagens da prisão circulando instantaneamente por todos os canais de notícias e redes sociais do país inteiro e do mundo corporativo. O castelo de cartas desmoronara, deixando apenas os escombros de duas vidas dedicadas ao mal e à destruição do próximo. Augusto permaneceu no auditório por alguns minutos, buscando o silêncio necessário para processar o fim daquela batalha épica. Enquanto os policiais levavam os culpados, Augusto olhou para Isabel e acenou com a cabeça em sinal de gratidão profunda pela sua lealdade inabalável durante os momentos mais sombrios. Ela fora os olhos e ouvidos do juiz dentro da empresa, arriscando sua própria segurança para garantir que a verdade não fosse enterrada junto com os sonhos de sua patroa Helena. A secretária sentiu um alívio imenso, sabendo que sua amiga agora estaria protegida de qualquer nova tentativa de assassinato vinda daqueles que deveriam amá-la. A justiça, enfim, tinha um rosto e um nome respeitado. Augusto aproximou-se da janela panorâmica e observou o movimento da cidade lá embaixo, sentindo que uma fase dolorosa de sua vida estava finalmente sendo encerrada com a dignidade que merecia. Ele sabia que o caminho para a recuperação de Helena ainda seria longo e incerto, mas agora eles tinham a paz necessária para lutar pela saúde dela. O magistrado respirou fundo, sentindo o ar puro da vitória moral, purificar seus pulmões da fumaça da corrupção que empestava aquele ambiente corporativo. Ele era, novamente, o senhor de seu destino e do futuro de sua linhagem sagrada. A reunião terminou com um sentimento de renovação e esperança entre os funcionários honestos que sempre suspeitaram das atividades ilícitas de Ricardo na presidência da grande companhia familiar. Augusto deu ordens imediatas para uma auditoria completa em todos os setores, garantindo que nenhum vestígio da gestão criminosa permanecesse para contaminar o futuro da empresa após sua intervenção. Ele estava determinado a limpar o nome dos Cavalcante, devolvendo à marca o prestígio e a confiança que seu pai e seu avô haviam construído com tanta honradez. O trabalho de reconstrução estava apenas começando hoje. No silêncio que se seguiu à saída de todos,
Augusto permitiu-se sentar-se na cadeira que outrora fora de sua filha, sentindo a presença dela através dos objetos pessoais que ainda decoravam a sala. Ele prometeu a Helena que, quando ela acordasse, encontraria um império sólido e livre de traidores, pronto para ser liderado por mãos justas e corajosas como as dela. O amor de um pai fora o motor de uma revolução interna que salvou não apenas um patrimônio, mas a alma de uma família que quase se perdeu na escuridão. O julgamento invisível fora. Enfim, concretizado plenamente. A documentação apresentada por Augusto era tão vasta e detalhada que os advogados de defesa de Ricardo e Beatriz nem sequer tentaram solicitar uma fiança inicial durante a audiência. Eles sabiam que a evidência de vídeo era um golpe mortal em qualquer estratégia de negação plausível, tornando a condenação uma certeza jurídica absoluta e matematicamente exata perante a lei. Os traidores passariam os próximos anos de suas vidas refletindo sobre o preço da ganância e as consequências de subestimar a inteligência e a determinação de um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço da justiça. Augusto fechou sua pasta de couro preta, sentindo que o peso que carregava em seu peito havia diminuído significativamente após a exposição pública da verdade sobre o acidente de sua filha. Ele caminhou em direção ao elevador com passos firmes e decididos, ignorando os olhares de admiração e temor que recebia dos funcionários que cruzavam seu caminho no saguão principal. O juiz estava ansioso para voltar ao hospital e contar a Helena que a batalha havia sido vencida e que os monstros haviam sido finalmente enjaulados. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o seu futuro. As notícias sobre o escândalo financeiro e a tentativa de homicídio dominaram as conversas em todos os círculos sociais de São Paulo, servindo como um aviso severo para outros que ousam corromper o sistema. Augusto tornou-se um símbolo de resistência e integridade, um lembrete de que o poder não deve ser usado para esmagar os inocentes, mas para protegê-los de forma constante e eficaz. Ele não buscou a fama, mas ela o encontrou como resultado natural de sua conduta impecável diante da adversidade mais cruel. A história dos Cavalcanti seria agora lembrada pela sua coragem exemplar. A noite caiu sobre a metrópole, mas para Augusto, ela trazia uma claridade que ele não sentia há muito tempo em sua alma, cansada de lutar contra as sombras humanas. Ele sentou-se ao lado da cama de Helena, segurando sua mão e observando os monitores que agora indicavam uma estabilidade reconfortante e promissora para todos nós. O juiz sabia que o pior já havia passado e que a vida encontraria um jeito de florescer novamente a partir das cinzas da traição e da dor. A justiça fora feita, e o coração do pai estava finalmente em paz absoluta e completa. Augusto fechou os olhos e fez uma oração de agradecimento, sentindo que sua missão como protetor e juiz havia sido cumprida com a honra que sua profissão sempre exigiu de sua conduta. Ele não era apenas um magistrado aposentado, mas o arquiteto de uma nova realidade onde a verdade prevalecia sobre as mentiras e o amor vencia a ganância desmedida dos homens. O sono que o envolveu naquela noite foi profundo e sem pesadelos. O sono dos justos que sabem que cumpriram seu dever perante Deus e a sociedade brasileira contemporânea. A alvorada de amanhã seria gloriosa. Ele sonhou com Helena correndo em um campo de girassóis, sorrindo com a mesma alegria pura de quando era apenas uma criança pequena e cheia de vida contagiante para todos. No sonho, ela se virava para ele e dizia que estava orgulhosa do pai que tinha, uma confirmação espiritual de que todo o esforço e risco haviam valido a pena. Augusto acordou com um sorriso nos lábios, pronto para enfrentar os novos desafios que a reconstrução da empresa e a recuperação da filha trariam. O ciclo da vingança havia se transformado em um ciclo de cura profunda. A vitória no auditório fora apenas o primeiro passo de uma longa jornada de restauração moral e física para toda a família Cavalcanti. Mas o mais importante fora dado. Augusto sabia que o legado de justiça que ele deixaria para Helena seria muito mais valioso do que qualquer fortuna em ouro ou ações na Bolsa de Valores mundial. Ele ensinara ao mundo que a coragem de um homem comum, movida pelo amor paternal,
É capaz de derrubar as estruturas mais poderosas da maldade e da corrupção humana deliberada. A verdade, enfim, brilhava livre e absoluta. A luz dourada do amanhecer filtrava-se suavemente pelas cortinas de seda do quarto de Helena, criando um ambiente de serenidade que contrastava com a tempestade vivida nas semanas anteriores de angústia. Augusto estava sentado na mesma poltrona de sempre, mas seus olhos agora carregavam um brilho de esperança renovada, que nenhuma derrota jurídica fora capaz de apagar durante sua longa e brilhante carreira. Ele observava as mãos de sua filha, notando que a cor estava voltando gradualmente às suas bochechas pálidas, sinalizando que a vida estava lutando para retomar seu curso natural e vibrante hoje. O veredito final do Tribunal de Justiça foi lido com uma solenidade que ecoou por todo o país, condenando Ricardo e Beatriz às penas máximas previstas no Código Penal por seus crimes. A sentença detalhava cada ato de traição e maldade, retirando-lhes não apenas a liberdade física, mas também todos os direitos sobre o patrimônio que tentaram roubar com tanta crueldade e falta de caráter. Para Augusto, ouvir aquelas palavras foi como sentir o peso de uma montanha sendo retirado de seus ombros cansados, permitindo que ele finalmente respirasse sem o fardo da injustiça iminente. Enquanto a justiça dos homens seguia seu curso implacável, Beatriz enfrentava a realidade dura e fria de uma cela de segurança máxima, longe dos perfumes caros e das sedas que tanto amava. A arrogância que um dia a definira fora substituída por um desespero silencioso, percebendo que sua beleza não teria qualquer poder de manipulação sobre as grades de ferro que agora a cercavam. Ela passava as horas revivendo seus erros e amaldiçoando o nome de Augusto, sem compreender que sua própria ganância fora a única arquiteta de sua queda espetacular e definitiva na sociedade. Ricardo, por sua vez, tornou-se uma sombra do homem ambicioso que um dia presidira a holding dos Cavalcanti, sendo consumido pela vergonha e pelo desprezo público de seus antigos pares empresariais. Ele perdera tudo o que valorizava, desde o status social até a dignidade pessoal, tornando-se um exemplo vivo das consequências devastadoras de trair aqueles que juramos proteger acima de qualquer interesse financeiro escuso. Na prisão, ele descobriu que o dinheiro não pode comprar a paz de espírito ou o perdão de um pai, cujo amor é maior do que qualquer fortuna em ouro puro. Augusto dedicou-se integralmente à reconstrução da imagem pública da empresa, garantindo que a ética e a transparência voltassem a ser os pilares fundamentais de todas as operações comerciais sob sua nova gestão. Ele promoveu funcionários leais como Isabel para cargos de alta liderança, recompensando a integridade daqueles que permaneceram ao lado da verdade durante os tempos de corrupção sistêmica e medo. A confiança dos investidores retornou gradualmente, percebendo que o nome Cavalcanti estava novamente sob a proteção de mãos honradas e mentes comprometidas com o bem comum de toda a sociedade produtiva brasileira. Em um final de tarde ensolarado, o milagre que Augusto tanto buscava em suas orações silenciosas finalmente aconteceu de forma suave e emocionante dentro do quarto de hospital onde Helena repousava. Ao sentir o toque firme da mão de seu pai, Helena abriu os olhos lentamente, murmurando o nome dele com uma voz frágil que soou como a música mais bela para o velho juiz. As lágrimas de alegria que escorreram pelo rosto de Augusto foram a celebração final de uma batalha vencida contra a escuridão da alma humana e o triunfo da esperança inabalável. A recuperação de Helena foi um processo lento e exigente, mas ela demonstrou a mesma força de vontade que sempre a caracterizara em sua vida pessoal e profissional de extremo sucesso absoluto. Sob os cuidados atentos de seu pai e de uma equipe médica de elite, ela reaprendeu a caminhar e a falar, recuperando gradualmente sua independência física e intelectual plena. Cada pequeno passo dado no jardim do hospital era uma vitória celebrada com sorrisos e abraços, reafirmando que o amor é a força de cura mais poderosa que existe em todo o universo conhecido. Meses depois, Helena retornou à mansão da família, encontrando um lar renovado e livre de qualquer vestígio da presença tóxica e criminosa de Ricardo ou das mentiras venenosas de Beatriz.
Ela caminhou pelos corredores com uma nova perspectiva de vida, valorizando cada detalhe que antes passava despercebido em sua rotina acelerada e focada apenas nos resultados financeiros e no poder corporativo. Augusto a observava com orgulho, sabendo que sua filha agora era uma mulher ainda mais forte e sábia, forjada no fogo da adversidade e na proteção de um amor paternal incondicional. A cerimônia de reabertura da Fundação Filantrópica dos Cavalcanti foi o marco definitivo da restauração da honra da família perante toda a elite e o povo trabalhador de São Paulo na atualidade. Helena discursou sobre a importância da justiça social e da responsabilidade ética, sendo aplaudida de pé por uma multidão que reconhecia sua coragem e a integridade de seu pai durante a crise. O legado de maldade deixado pelos traidores fora completamente apagado pelas ações positivas e benevolentes que a nova gestão começava a implementar em benefício de milhares de pessoas necessitadas em todo o país. Augusto decidiu que era o momento de finalmente desfrutar da aposentadoria que tanto adiara, entregando as rédeas da empresa para as mãos competentes e agora muito mais preparadas de sua amada filha Helena. Ele passou a dedicar seus dias à leitura e ao cultivo de rosas no jardim da mansão, encontrando a paz que sua alma tanto buscava após décadas de combate à criminalidade. O juiz sabia que seu dever fora cumprido e que a justiça não era apenas uma sentença escrita, mas uma realidade vivida na dignidade cotidiana de sua própria família honrada. A relação entre pai e filha tornou-se um exemplo de lealdade e companheirismo, servindo de inspiração para todos aqueles que conheciam a história de superação e vingança justa que viveram juntos. Eles passavam as noites conversando sobre o futuro, planejando novas formas de expandir o império de forma sustentável e humana, honrando a memória daqueles que vieram antes e construíram o nome Cavalcanti. A dor do passado transformara-se em uma sabedoria profunda que os guiava através das incertezas do mundo moderno, com uma clareza de propósito que poucos conseguem alcançar em suas vidas agitadas. Isabel continuou sendo o braço direito de Helena, demonstrando que a amizade verdadeira é um tesouro que deve ser preservado acima de qualquer ambição profissional ou ganância por lucros rápidos e fáceis. Ela foi peça fundamental na identificação de novos talentos para a empresa, garantindo que a cultura de integridade, instituída por Augusto, se tornasse permanente em todos os níveis da hierarquia administrativa. A holding floresceu como nunca antes, tornando-se uma referência mundial de governança corporativa e responsabilidade social no mercado competitivo de hoje, mostrando que o bem sempre gera resultados duradouros e positivos. Nas prisões onde cumpriam suas penas, Ricardo e Beatriz tornaram-se lembranças distantes de um escândalo que a sociedade preferia esquecer em prol de novos ideais de justiça e retidão moral absoluta. Eles não tinham visitas ou cartas de apoio, vivendo no isolamento que suas próprias escolhas egoístas criaram ao longo de anos de manipulação e desprezo pela vida alheia. A queda deles serviu como uma lição severa de que a justiça pode tardar em alguns casos complexos, mas ela nunca falha em alcançar aqueles que ousam desafiar os princípios fundamentais da decência humana e da lei. Augusto costumava caminhar pelo centro de São Paulo, observando os tribunais onde passara grande parte de sua vida produtiva, sentindo-se em paz com sua trajetória profissional e pessoal de sucesso. Ele era cumprimentado com respeito por jovens advogados e velhos colegas, que viam nele a personificação da justiça que não se dobra diante do poder ou do suborno financeiro. O magistrado sabia que sua maior vitória não fora nos autos de um processo, mas na salvação da vida e da honra de sua filha Helena, diante de uma trama assassina e vil, em uma tarde de domingo, enquanto observava o pôr do sol do terraço da mansão. Augusto sentiu a presença espiritual de sua falecida esposa Maria ao seu lado, como um sopro suave de aprovação. Ele fechou os olhos e sorriu, percebendo que o ciclo da vida estava finalmente em equilíbrio perfeito. Após tanta dor e sofrimento causado pela ganância alheia, a justiça fora feita. Os culpados estavam pagando por seus crimes, e o amor de sua família brilhava mais forte
do que qualquer joia que Beatriz um dia cobiçou com tanta inveja e maldade. Helena aproximou-se dele com uma xícara de café e um sorriso radiante. Sentando-se ao seu lado para apreciar a beleza da cidade que eles ajudavam a construir com honestidade e trabalho. Eles não precisavam de muitas palavras para expressar a gratidão que sentiam um pelo outro, pois o vínculo que os unia fora testado no abismo e saíra vitorioso contra todas as probabilidades. O futuro agora era um caminho aberto e luminoso, repleto de possibilidades para continuar o legado de integridade que definia a verdadeira essência da família Cavalcanti em todos os sentidos. A história daquela vingança paternal tornou-se uma lenda urbana, contada nos corredores do fórum, lembrando a todos que nunca se deve subestimar a determinação de um homem que luta por sua prole. Augusto tornou-se uma figura mítica, um juiz que desceu do pedestal da lei para lutar nas sombras pela verdade que as máquinas e os subornos tentaram ocultar. Sua coragem foi o farol que guiou Helena de volta para a luz, provando que a paternidade é um exercício constante de vigilância, proteção e sacrifício supremo por aqueles que mais amamos nesta vida. O tempo passou e a ferida causada pelo corte do tubo de oxigênio tornou-se apenas uma cicatriz física, quase invisível no pescoço de Helena. Um lembrete de sua força e resiliência. Ela usava essa marca com orgulho, não como um sinal de vitimização, mas como o troféu de quem venceu a morte e a traição com a ajuda da justiça divina e terrena. A vida continuou de forma plena e produtiva, mostrando que as tragédias podem ser superadas quando existe um alicerce sólido de valores morais e um apoio familiar inquebrável diante de qualquer desafio. Augusto viveu até uma idade avançada, vendo seus netos crescerem cercados pelos mesmos princípios de honra e justiça que ele tanto defendeu em sua brilhante carreira como magistrado e pai dedicado. Ele ensinou-lhes que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na consciência limpa e na capacidade de olhar nos olhos de qualquer pessoa sem sentir o peso da culpa. Sua partida deste mundo foi serena, cercada pelo amor de sua família e pelo reconhecimento de uma nação inteira que viu nele o exemplo máximo de integridade e coragem. Helena continuou a liderar o Império Cavalcanti com a mesma determinação de seu pai, garantindo que o nome da família fosse sempre sinônimo de progresso e ética em todos os setores da economia. Ela nunca esqueceu as lições aprendidas durante aqueles meses sombrios, mantendo uma vigilância constante sobre as intenções daqueles que se aproximavam da empresa, buscando apenas benefícios pessoais rápidos. A justiça tornara-se parte de seu DNA, uma herança deixada por Augusto que ela carregaria para sempre como sua maior e mais valiosa posse em toda a sua existência de sucesso. No final de tudo, a vingança de Augusto não foi baseada no ódio, mas na restauração da ordem moral que fora violada pela ganância e pela maldade dos traidores que ele acolhera. Ele provou que a justiça é a arma mais poderosa contra a escuridão, capaz de iluminar os recônditos mais sombrios da traição e trazer a paz para os corações feridos. A história de Helena e Augusto encerra-se com a certeza de que o bem sempre encontra um caminho para prevalecer, desde que existam homens e mulheres dispostos a lutar pela verdade absoluta. Anos depois, o jardim da mansão Cavalcanti florescia com uma intensidade que parecia celebrar a vitória definitiva do amor sobre a ganância desenfreada que quase destruiu aquela linhagem tradicional e honrada. Helena, agora totalmente recuperada e liderando os negócios da família com uma integridade exemplar, caminhava ao lado de seu pai, sob a luz suave de um entardecer de verão paulista e tranquilo. Augusto olhava para o horizonte com a satisfação de quem cumpriu sua missão terrena, sabendo que a justiça fora feita e que a honra de seu nome permaneceria intacta para as próximas gerações.